Senhoras e senhores, daremos início nesse instante ao Congresso Estadual do Programa Qualifica. O Programa Qualifica Mandato de Excelência é coordenado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina por intermédio da sua Escola Judiciária e tem como parceiros Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Ministério Público de Santa Catarina, Tribunal de Contas do Estado, Federação das Câmaras de Vereadores de Santa Catarina, UVESC, e Federação de Consórcios, Associações de Municípios e Municípios de Santa Catarina, FECAM. O programa Qualifica, atualmente em sua terceira edição, tem o objetivo de aprimorar a gestão pública e a atuação parlamentar por meio da qualificação dos candidatos eleitos e agentes políticos em cargos dos poderes legislativos e executivo, bem como dos seus secretários, assessores e servidores. A capacitação desses agentes políticos e de suas respectivas equipes no presente Congresso Estadual do Programa Qualifica é a ação do eixo Qualificação, o primeiro dos 3 pilares do projeto. Os demais eixos são Excelência e Colaboração em Rede. O eixo Excelência concretiza-se pela implantação da inovação em processos e ações para a melhoria da qualidade da gestão municipal, dos serviços públicos e das práticas legislativas, destacando-se o programa de residência em gestão municipal. A colaboração em rede promove a troca de experiências e a boas práticas. Convidamos, neste momento, senhoras e senhores, para compor esse dispositivo de abertura as seguintes autoridades. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Júlio Garcia. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, e ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. Convidamos ainda o excelentíssimo senhor desembargador Eduardo Galo Júnior, neste ato representando o presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desembargador Francisco José de Oliveira Neto. Excelentíssima senhora presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, desembargadora Maria do Rocio Luz Santa Rita. Compõe também esse dispositivo de abertura o excelentíssimo senhor subprocurador-geral de Justiça para Assuntos Institucionais, Paulo Antônio Locatelli, representando o procurador-geral de Justiça do Ministério Público de Santa Catarina, Fábio de Souza Trajano. Excelentíssimo senhor conselheiro do Tribunal de Contas de Santa Catarina, Aderson Flores, representando neste ato o excelentíssimo presidente Erneus de Nadal. Excelentíssimo senhor prefeito do município de Tubarão e segundo vice-presidente da Federação de Consórcios, Associações de Municípios e Municípios de Santa Catarina, FECAM, Stener Sorato. Senhora presidente da União dos Vereadores do Estado de Santa Catarina, UVESC, vereadora Marcilei Vinhati. Excelentíssimo senhor Procurador Regional Eleitoral do Estado de Santa Catarina, Cláudio Valentim Cristani. Compõe também o dispositivo de abertura a excelentíssima senhora diretora da Escola Judiciária Eleitoral de Santa Catarina e coordenadora do programa Qualifica, desembargadora federal Ana Cristina Ferro Blasi.
autoridades fiquem à vontade para tomar seus assentos. A Assembleia Legislativa e a coordenação do Congresso Qualifica ainda registra e agradece a presença do excelentíssimo senhor deputado da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Marquito, excelentíssimo senhor deputado estadual por Santa Catarina, Júnior Cardoso, excelentíssimo senhor desembargador federal do TRF4, Vitor Luiz dos Santos Laus. Ainda registramos a presença do excelentíssimo senhor desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, Nelson Schaeffer Martins, senhor vice-presidente e corregedor regional eleitoral do TRE-SC, desembargador Carlos Alberto Sivinski, excelentíssimo senhor juiz do Pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Santa Catarina, Felipe Ximenes de Melo Malirveni. Ainda registramos a presença do juiz do Pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Santa Catarina, Márcio Schiffler Fontes, do excelentíssimo senhor juiz do Pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, Dr. Ítalo Augusto Moziman, do senhor excelentíssimo senhor juiz do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, Sérgio Graziano, também do excelentíssimo senhor procurador-geral do Estado de Santa Catarina, Márcio Luiz Fogaça Vicari, excelentíssima senhora procuradora-geral do Ministério Público de Contas de Santa Catarina, Cibele Farias, do senhor embaixador e presidente nacional do Marco da Criança e do Adolescente, Evandro Dalmolin, da excelentíssima senhora prefeita do município de Canoinhas, Juliana Maciel Rope, do excelentíssimo senhor prefeito do município de Caçador, Alencar Mendes, excelentíssimo senhor prefeito do município de Bocaina do Sul, João Eduardo Della Justina. Ainda registramos a presença do diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, Gonçalo Agostini Ribeiro, do diretor da Escola do Legislativo, deputado Lício Mauro da Silveira, aqui da Assembleia Legislativa, doutor Alexandre Fagundes, excelentíssimo senhor vice-prefeito do município de Belmonte, Cleonir Luiz Piton, e também registramos a presença do diretor institucional jurídico da Fiesc, Carlos José Kurtz, representando aqui o presidente Mário César de Aguiar. Senhoras e senhores, neste momento, convidamos a todos para, em posição de respeito, acompanhar a interpretação do hino nacional brasileiro, composição de Francisco Manuel da Silva e Joaquim Osório Duque Estrada, interpretada hoje pelo Coral da Assembleia Legislativa, sob regência do maestro Reginaldo da Silva.
Muito bem, senhoras e senhores, nós iniciamos os pronunciamentos de abertura, convidando para uso da palavra a senhora presidente da União dos Vereadores do Estado de Santa Catarina, UVESC, vereadora Marcilei Vinhati. Tem a palavra. Boa noite. Boa noite. A gente sabe que é um ato muito formal, muito importante, e por isso eu quero cumprimentar todos vocês, agradecer especialmente a Maria Duracil, a senhora e a senhora Ana, por terem aproximado a gente do ponto de vista de construir um encontro tão grandioso e que a UVESC não passasse apenas de uma marca e passasse oficialmente a compor as estruturas de organização de um sistema político em que nós nos enxergamos. Então, muito obrigada por isso. Quero cumprimentar o senhor Júlio Garcia, presidente desta casa, um homem honrado, que nunca deixou de lado o olhar atento para a UVESC, essa federação que já tem 52 anos de história. Senhor ministro, quero cumprimentá-lo, a todos os demais, e dizer ao senhor que nós somos aqui, em Santa Catarina, quase 3.000 vereadores, 19% destes são mulheres. Aumentamos e estamos com um dos melhores índices do Brasil em termos de participação das mulheres. Eu me orgulho de estar aqui ocupando, nesses 50 anos de história, a primeira vez como presidente dessa federação. Mas a nossa realidade não é fácil. Nós temos colegas aqui que viajaram 11 horas de carro para chegar até esse momento. Nós temos colegas aqui que viajaram 15 horas, ou que pegaram 2 horas e meia de trânsito para pegar um avião para 40 minutos estar aqui. Para sair da agricultura, porque nós somos 22% dos vereadores catarinenses são agricultores. E ninguém sobrevive em Santa Catarina com salário de vereador, com subsídio de vereador. Todos nós somos profissionais da agricultura, da educação, do serviço público, microempresários, mas a gente faz todo dia o melhor que a gente pode, na pressão que a gente tem, para transformar o Estado de Santa Catarina, em conjunto com os prefeitos, com o governador do Estado, com os deputados, no melhor Estado que a gente pode ter para viver. Nós temos grandes desafios, e os vereadores e vereadoras têm sido grandes parceiros para a gente melhorar os índices de educação, de saúde, de saneamento básico. A gente é cobrado todo dia. E quando aqui a gente comemora a nossa participação como protagonistas desse processo de formação, é porque por muito tempo a gente ficou fora, sem ser visto e sem ser convidado para mesas como essa. A gente está se sentindo honrados de estar aqui. Obrigado por vocês todos, colegas vereadores, servidores, que acolheram o pedido que nós fizemos, e há mais de 30 dias nós estamos mobilizando para estar aqui. Depois daqui, quarta e quinta-feira, tem o nosso seminário estadual de vereadores da UVESC. E eu espero contar com todos vocês. Muito obrigada pela parceria. Contem com a gente. Nós somos parceiros do desenvolvimento de Santa Catarina. Obrigada. Para o seu pronunciamento, nós convidamos o prefeito do município de Tubarão e vice-presidente da FECAM, Stener Sorato. Boa noite a todos. Eu quero cumprimentar aqui o presidente da casa, deputado, meu ex-colega e amigo, deputado Júlio Garcia. Cumprimentar o ministro do TSE, ministro André Mendonça, em seus nomes, cumprimentar todas as autoridades que compõem aqui a mesa, e quero dizer que todos nós, prefeitos, prefeitas, vices, vereadores, como já foi falado aqui, secretários municipais, enfim, os gestores municipais, nós estamos sedentos por informação, sedentos por qualificação, para que a gente consiga colocar o nosso plano de governo, as nossas metas de governo em prática, que é isso que a população espera de nós, espera que a gente coloque e faça aquilo que nos comprometemos na eleição. Por isso, a qualificação é de extrema importância para que a gente realize
esse mandato de excelência. É importante também, além da informação, além da qualificação, os recursos. A FECAM está sempre na luta, na bandeira, na distribuição do bolo tributário para que o recurso chegue, não só as obrigações que nós, prefeitos, temos que cumprir, mas que chegue também o recurso suficiente para que a gente entregue para a população sempre um serviço de qualidade e uma obra de qualidade. Por isso, eu agradeço a oportunidade de colocar qualificação para todos nós, agradeço também a oportunidade da FECAM de estar aqui representando os prefeitos, representando o prefeito Topázio, que só não está aqui, que é o nosso presidente, porque está fazendo a entrega agora de uma ordem de serviço importantíssima para a capital, que é a terceira faixa da SC 401. Então, muito obrigado ao TRE, ao TSE, e não podia ser melhor iniciar essa qualificação com a palestra do ministro André Mendonça. Muito obrigado a todos. Tem a palavra, neste momento, o excelentíssimo senhor subprocurador-geral de Justiça para Assuntos Institucionais, Paulo Antônio Locatelli. Queria cumprimentar o presidente Júlio Garcia, nos recebe aqui em nossa casa, e estender o convite a todas as autoridades aqui presentes. Senhoras e senhores, uma satisfação muito grande representar o Ministério Público, um dos partícipes, né, junto no projeto Qualifica, e em nome do Dr. Fábio Trajano, o nosso Procurador-Geral de Justiça, trazer aqui umas rápidas considerações. Desde o momento da assinatura, né, e agora nós conseguimos consolidar nosso primeiro evento, o programa Qualifica tem 3 vértices bem claros, né? Como o nome já diz, é a qualificação, o outro é a excelência, e o terceiro é a colaboração em redes. E o mais importante que eu vejo é que o programa Qualifica é o reflexo da lealdade institucional, que se constrói a partir de um convencimento interno de cada uma das instituições que estão aqui elencadas para uma atuação racional, uma atuação unificada, embora cada um de nós tenha, vamos dizer assim, uniformidade, ou melhor, independência administrativa, autonomia financeira, mas o fim é comum, deputado Júlio Garcia. O fim é comum, é capacitar os administradores públicos, todos aqueles que forem eleitos, para bem atender à sociedade. O Qualifica tem inúmeros objetivos: melhoria dos gastos públicos, integridade no cumprimento das obrigações, a solidariedade, mas eu queria destacar aqui rapidinho 2 outros, um implícito, que é a recuperação do apreço aos valores públicos e o respeito a eles. O segundo, deputado, é mais claro, mais explícito, que é justamente a melhoria das funções públicas, ou melhor, a melhoria da qualidade dos serviços públicos, pois não é possível improvisar quando se trata de administração pública. É imprescindível destacar nesse contexto a renovação que houve agora nessa eleição. Foram mais de 200 novos prefeitos, vereadores, eu não sei o número. 68%. É um número considerável que justamente precisa cada vez mais da mão estendida de todos os atores que trabalham nessa seara ligada aos direitos fundamentais, ligada à administração pública. Toda essa chegada de novos gestores precisa dessa capacitação, pois os desafios que a gente tem pela frente são imensos. Outro dia eu li, deputado Júlio Garcia, que foi-se o tempo em que administrar um município era só pagar o salário e recolher o lixo. E ir na festa lá um jantar final do ano. Hoje é muito mais, todos sabem do que isso. A responsabilidade, a complexidade é muito grande. E aqui, eu confesso que eu não sabia que o senhor estaria na mesa, ministro André Mendonça. Quero aqui fazer o meu reconhecimento, a minha saudação ao seu serviço. E, sem querer, trouxe aqui uma colação, acho, do seu professor, né? Do professor Pedro Nevado, lá de Salamanca, onde ele diz, na verdade ele cita um espanhol, Gascón Fernandes, que já lá nos anos 50 falava, olha que interessante, a administração é a ação de todos os dias, ação cotidiana, incessante, onipresente, ao mesmo tempo subordinada à segurança jurídica, ao mesmo tempo subordinada e secundária, subordinada à segurança jurídica e secundária ao governo. Porém, não deixa de existir em toda a tarefa administrativa aquele ponto de trabalho de criação que permite que não fique vazia de subsistência a metáfora de que todo funcionário, toda pessoa que administra
é, de alguma forma, escultor da realidade social. E esse é o papel de todos que estão aqui, escultores da realidade social. E é nesse ponto que os líderes eleitos precisam do nosso apoio. E é essa mão estendida que eventos como esse buscam cumprir. Finalizando, também uma frase do livro do professor que lecionou lá em Salamanca, ele fala que a democracia deve ser real, crível para o cidadão. E tal credibilidade só se consegue se este receber uma adequada resposta às suas necessidades e expectativas. O melhor governo é o que está animado de melhores intenções. E aqui a gente vê quantos fizeram quilômetros para estar aqui. Mas não basta organizar a administração pública, é preciso dar-lhe impulso, regularizar o seu movimento e inspirar-lhe o espírito do bem. O espírito do bem não conhece limites, porque as ocasiões e os instantes para satisfazer uma necessidade são infinitas. É infinito o trabalho que os senhores têm, os instrumentos que têm nas suas cidades para fazer o bem e atender a toda a população. Por isso o Ministério Público está aqui, se orgulha de fazer parte desse programa e, dentro dos seus limites constitucionais, estará sempre à disposição dos senhores, das senhoras e de todos que estão aqui compondo essa seleta mesa. Obrigado. Para seu pronunciamento, nós convidamos a excelentíssima senhora presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, desembargadora Maria do Rocio Luz Santa Rita. Boa noite a todos. Meus cumprimentos às autoridades já nominadas pelo cerimonial e a todos que nos honram com suas distintas presenças. Não poderia deixar de fazer uma menção especial ao senhor ministro André Luiz de Almeida Mendonça, do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, que, de maneira muito cordial e amável, aceitou esse nosso convite. Seja muito bem-vindo, ministro. Sinta-se abraçado por toda Santa Catarina, que lhe aplaude e lhe admira. Peço vênia a todos para, em nome do Tribunal Eleitoral, manifestar alguns outros indeclináveis agradecimentos, fruto de parcerias institucionais que remontam à década passada e que deram vida ao projeto Qualifica Mandato de Excelência, que hoje inicia uma nova etapa na permanente construção de um ideário comum, que envolve toda a sociedade catarinense, de contribuir na qualificação dos candidatos eleitos, mediante a disseminação do conhecimento e das boas práticas administrativas, aprimorando a gestão municipal, prevenindo irregularidades, desenvolvendo uma visão ampla e integrada da administração, no sentido de favorecer a reflexão e o debate sobre a ética pública, a transparência, a eficiência e a responsabilidade dos gestores e legisladores municipais, caminho seguro na valorização e reconhecimento dos que exercem o mandato popular. Não cumpriria o meu papel institucional se não agradecesse ao desembargador Carlos Alberto Sivinski, nosso vice-presidente e corregedor, aos juízes do Pleno e aos servidores do TRE, aos quais caberá o desafio de prosseguir nessa jornada, e a todos os parceiros institucionais, muitos dos quais posso fazê-lo pessoalmente por estarem aqui representados. Agradeço à Assembleia Legislativa e seus integrantes, nas pessoas do presidente deputado Júlio Garcia e do ex-presidente deputado Mauro de Nadal, pela harmonia e destacada contribuição no propósito comum de bem servir ao povo catarinense. Agradeço ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina e a meus ilustres pares e aos demais juízes do nosso Estado, na pessoa do amigo e presidente desembargador Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, aqui representado pelo desembargador Eduardo Galo Júnior, incansável no atendimento de todas as nossas reivindicações pela parceria nas nossas iniciativas. O faço também nas pessoas do ex-presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Nelson Scheffer Martins, aqui presente, que prestigiam esse evento, como também do ministro Jorge Mussi, que, não podendo comparecer por compromissos assumidos em Brasília, deixou o seu fraterno abraço a Vossa Excelência, senhor ministro.
Agradeço ao Tribunal de Contas do Estado e aos seus conselheiros, na pessoa do presidente Erneu João de Nadal, aqui representado pelo conselheiro Anderson Flores, pelos promissores resultados obtidos com esse projeto, considerada a inestimável colaboração de seu corpo funcional. Agradeço ao Ministério Público de Santa Catarina e a todos os seus procuradores e promotores de justiça, na pessoa do Dr. Fábio Souza Trajano, aqui representado pelo Dr. Paulo Locatelli, por terem abraçado o projeto e se dedicado na obtenção de melhores resultados. Agradeço à Procuradoria Regional Eleitoral, na pessoa do Dr. Cláudio Valentim Cristani, pelo engajamento e estímulo na consecução de mais esse objetivo da justiça eleitoral. Agradeço à OAB de Santa Catarina e faço referência ao doutor Juliano Mandelli e à ex-presidente Cláudia Prudêncio, né, augurando ao primeiro o êxito na gestão que se inicia, e a doutora Cláudia, que bem representa a força e a determinação da mulher, o meu reconhecimento pelo seu inesgotável empenho em incluir a Ordem dos Advogados em todas as pautas cidadãs. Agradeço às escolas parceiras, fazendo destaque ao empenho e decisiva contribuição da desembargadora federal Ana Cristina Ferro Blasi e da ex-deputada Marlene Fengler. Abraçando a todos os demais parceiros institucionais, que são muitos, deixei para o final as entidades para as quais o projeto Qualifica se destina e se justifica. Agradeço, portanto, à Federação das Câmaras de Vereadores de Santa Catarina, o VESC, na pessoa da sua atual presidente, vereadora Marcilei Vignati, que muito bem representa a mulher na política e que tem sido uma parceira estratégica na consolidação deste projeto. Agradeço, por último, à Federação Catarinense de Municípios, FECAM, na pessoa de seu presidente, o prefeito Topázio Silveira Neto, aqui representado pelo vice-presidente e prefeito de Tubarão, senhor Tener Sorato, que já incorporou e trouxe para si a responsabilidade de contribuir para o sucesso dessa iniciativa, ao qual estendo cumprimentos pela realização em Lages, na última quarta-feira, do evento dedicado ao movimento de mulheres municipalistas catarinenses e pelo seu compromisso com a integração das mulheres nos espaços de poder, único modo de superar esse déficit de democracia que ainda vivenciamos e que se caracteriza pela exclusão dessa representação feminina na tomada de decisões. Prezado ministro, estamos extremamente envaidecidos pela aceitação do convite e ansiosos por ouvi-lo tratar de um tema tão caro aos agentes públicos e políticos, como é o caso da governança pública. O nosso congresso, prezado ministro, senhoras e senhores, denominado Congresso Estadual do Programa Qualifica, dá continuidade a um projeto do nosso Tribunal Regional Eleitoral de múltipla parceria, iniciado em 2017, na gestão do desembargador César Abreu, premiado pelo Conselho Nacional de Justiça e inspirado na necessidade sentida de a justiça eleitoral se fazer indutora e partícipe no alavancar da boa política, garantia da legitimidade do Estado e de suas instituições. O projeto Qualifica Mandato de Excelência tem esse propósito, e este congresso se apresenta como mais um passo decisivo em direção à concretização de seu objetivo central, de termos, em todos os municípios, uma governança pública de excelência, fundada na transparência, na responsabilidade e na gestão de alto desempenho. Essa breve referência ao significado do projeto para o Tribunal Regional Eleitoral, senhor ministro, senhoras e senhores, dá a dimensão e o alcance deste evento, que será replicado pelos meios de comunicação disponíveis, de modo a alcançar o universo daqueles que têm responsabilidade com a coisa pública. O Tribunal Regional Eleitoral, nesta oportunidade, traz a público mais uma contribuição ao projeto Qualifica, entregando à sociedade a singela obra O Municipalismo Ressuscitado das Urnas, que se soma a outro ensaio denominado Acorda, Mulher, o teu lugar também é na política, ambos de minha autoria e com direitos autorais dedicados ao Tribunal.
Agrega ao evento, ainda, a entrega da comenda Defensores dos Direitos Políticos da Mulher Catarinense, de forma simbólica, a duas instituições que muito têm contribuído para a inclusão feminina nos espaços de poder, a Assembleia Legislativa e a empresa Engie Energia. Ao encerrar a minha fala, gostaria, na condição de mulher, de exortar a classe política e a sociedade como um todo, especialmente os detentores de poder, no público e no privado, a promover iniciativas que possam imprimir uma viragem inclusiva das mulheres, o que é possível e desejado. Pedindo desculpas por eventual excesso na ocupação do tempo, desejo a todos um excelente congresso. Muito obrigada. Com a palavra, neste momento, representando o presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desembargador Francisco de Oliveira Neto, convidamos o desembargador Eduardo Galo Júnior. Minhas senhoras e meus senhores, eu gostaria de ratificar todas as homenagens que já foram feitas aos integrantes dessa mesa e não poderia deixar de estender, em nome do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, dos magistrados catarinenses, as minhas homenagens ao nosso anfitrião, deputado Júlio Garcia, a Assembleia, que sempre é uma grande parceira do nosso Tribunal de Justiça, ao Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, na pessoa da sua presidente, nossa colega desembargadora, Maria Rocio Luz Santa Rita, é o nosso grande convidado de honra, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral, que é uma honra, mais uma vez, lhe reencontrar agora em terras catarinenses. Sabemos que a agenda do senhor é bastante ocupada e sabemos o quão demonstra o seu dever público, o seu serviço público estar aqui conosco. Cumprimentar a todos os demais da mesa, às senhoras e aos senhores, e dizer que é fundamental para o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, qual tem a honra de representar o seu presidente, Francisco Oliveira Neto, nesta noite, estar presente neste importante evento do programa Qualifica. Esse congresso, que reúne vereadores, vice-prefeitos, prefeitos, assessores, ele é uma oportunidade única para discutirmos temas cruciais para o aprimoramento da gestão pública e da atuação parlamentar. Os temas que serão abordados ao longo desses 2 dias que aqui estaremos, como processos legislativos, finanças públicas, sistemas de responsabilidade e o sistema federativo, são fundamentais para o desenvolvimento de políticas públicas eficientes e transparentes. A troca de experiências e conhecimentos entre os participantes certamente contribuirá para a construção de um ambiente político mais qualificado e comprometido com o bem-estar da sociedade. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, minhas senhoras e meus senhores, desempenha um papel essencial na garantia dos direitos e na promoção da justiça em nosso Estado. Nossa missão é assegurar que todos os cidadãos tenham acesso a um sistema judiciário justo, eficiente e transparente. Através de nossas decisões, buscamos promover a equidade e a justiça, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e democrática. Nesse contexto, a participação do Tribunal de Justiça no programa Qualifica reforça nosso compromisso com a capacitação dos agentes públicos e com a melhoria contínua da gestão pública. Estamos aqui para apoiar e colaborar com todos os esforços que visam aprimorar a atuação dos nossos representantes políticos, garantindo que estejam preparados para enfrentar os desafios e as grandes responsabilidades de seus importantes cargos. Nós desejamos a todos um congresso produtivo e enriquecedor, que possamos sair daqui com novas ideias e soluções para os problemas que enfrentamos, sempre com o objetivo de servir melhor a nossa sociedade.
E, para encerrar, frente à magnitude da posição que todas as senhoras e os senhores desempenham, especialmente aqui inspirado na fala da senhora Marcilei Vinhati, na abertura, que estejamos aqui efetivamente plenos, que sejamos como Fernando Pessoa. Nos disse, e está no seu epitáfio, sobre Heteronônimo Ricardo dos Reis, no Mosteiro de Jerônimos, em Lisboa: para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Sê todo em cada coisa, pois a lua em cada lago brilha, porque sempre alta vive. Muito obrigado e uma boa noite. Tem a palavra, neste momento, o excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Júlio Garcia. Excelentíssimo senhor desembargador Eduardo Galo Júnior, que neste ato representa Sua Excelência, o presidente do Tribunal de Justiça do nosso Estado, desembargador Francisco Oliveira, senhora presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargadora Maria do Rocio Luz Santa Rita, subprocurador de Justiça para Assuntos Institucionais, Dr. Paulo Antônio Locatelli, representando neste ato o Procurador-Geral de Justiça, Fábio Trajano, prefeito do município de Tubarão, segundo vice-presidente da Federação, amigo querido Stênio Sorato, neste ato representando o presidente Topázio Neto, senhora presidente da União de Vereadores do Estado de Santa Catarina, vereadora Marcilei Vinhati, excelentíssima senhora diretora da Escola Judiciária Eleitoral de Santa Catarina e coordenadora do programa Qualifica, desembargadora federal Ana Cristina Ferro Blasi, excelentíssimo senhor procurador regional eleitoral do Estado de Santa Catarina, Cláudio Valentim Cristani, conselheiro e amigo Aderson Flores, que neste ato representa o presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Erneus de Nadal, senhor ministro André Mendonça, uma saudação toda especial em nome do Estado de Santa Catarina, desejando a Vossa Excelência uma acolhida ao nosso Estado, dizendo-lhe que, além da admiração, é uma honra muito grande recebê-lo e reconhecer o esforço de Vossa Excelência para dar ainda mais qualidade a esse programa tão importante para a política de Santa Catarina. Senhores desembargadores aqui presentes, senhores juízes, juízes do Tribunal Eleitoral, senhoras e senhores. A desembargadora Rocio disse bem que estamos todos ansiosos para ouvir o ministro André Mendonça. Sendo isso verdadeiro, eu quero ser muito breve. Quero começar dizendo que, se tem alguém neste ambiente que pode avaliar o tanto quanto é importante esse projeto, sou eu. Porque em 1986, disputei a minha primeira eleição de deputado estadual, venci, e depois de ter vencido, me perguntei, e agora? Isso acontece em todos os pleitos eleitorais. Quantos vereadores, vice-prefeitos, prefeitos, deputados estaduais, deputados federais se elegem e depois da vitória se perguntam, e agora? E agora faltou o Qualifica. Então, acho que esse programa vem em boa hora. E eu trocava uma palavra ali com o desembargador César Abreu, e ele me dizia, esse programa tem que ser perene, ele tem que ser permanente, ele tem que ser sempre, a cada eleição, mas não só na eleição, ele tem que ser permanente também
para a atualização. Senhor ministro, nós temos aqui um retrato, mais ou menos, da sociedade catarinense. Disse bem a Marcilei, temos quase 20% de agricultores eleitos vereadores. Temos quase 20% de mulheres que nos representam nas câmaras municipais. Esse é o estado de Santa Catarina. Aqui, senhor ministro, nós cumprimos fielmente o que diz a nossa Carta Magna. Aqui, as relações entre os poderes são de independência, mas de muita harmonia. A relação entre os poderes e as instituições, igualmente, independentes, mas harmônicas. Por isso que, quando se trata do interesse maior do Estado de Santa Catarina, nós estamos unidos. Assembleia Legislativa, Ministério Público, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça e as entidades. Aqui, a FECAM e a UVESC. Sobre a UVESC, eu queria dizer rapidamente da importância dessa instituição. O cargo de vereador é dos mais importantes da política, é da base, é o que está no lado do eleitor, é o que cuida da sua cidade, porque todos nós vivemos e moramos em uma cidade. E nem sempre os eleitos estão preparados para o exercício dessa função tão nobre e tão importante. E a UVESC tem esse papel. Não fosse a UVESC, nós não teríamos capacidade de congregar tantos vereadores para participar desse evento, como disse, tão importante. Por isso, Marcilei, quero aqui te cumprimentar pelo teu trabalho, te cumprimentar pelo desempenho da UVESC nesses últimos anos e dizer que continuem fazendo assim, porque da união dos vereadores, da participação de todos, é que nós vamos conseguir construir cidades melhores. E da nossa união como um todo, da união das classes políticas, das classes produtoras, enfim, da união de todos é que nós vamos construir, com espírito público, com altruísmo, uma sociedade melhor, uma sociedade mais humana, uma sociedade mais justa, onde todos se respeitam e que tenha espaço para todos viverem democraticamente, que é tudo que nós pregamos e que é tudo que precisamos. Parabéns a todos que idealizaram esse evento, parabéns a todos aqueles que participam desse extraordinário evento e boa sorte. Vamos, então, atender o que recomendou a desembargadora Maria do Rossio e aguardar a palestra do eminente ministro André Mendonça. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente Júlio Garcia. Senhoras e senhores, neste momento faremos a entrega da Comenda a Defensores dos Direitos Políticos da Mulher Catarinense, concedida pelo Conselho Institucional de Políticas de Gênero e Étnico-Racial do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. A Comenda Defensores dos Direitos Políticos da Mulher Catarinense, instituída em 2024 por portaria da presidência do TRE de Santa Catarina, é concedida pelo Conselho Institucional de Políticas de Gênero e Étnico-Racial do TRSC. Ambas as iniciativas integram o projeto Acorda Mulher, instituído também em 2024 por portaria do TRE. A comenda é uma homenagem prestada anualmente em reconhecimento a pessoas naturais e ou jurídicas que tenham implementado ações relevantes e concretas em defesa e garantia da maior participação feminina na esfera pública e política. Concedida pelo Conselho Institucional de Políticas de Gênero e Étnico-Racial do TRSC, no qual a LESC, MPSC, TCE, FECAM e UVESC são parceiros, ao lado dos seguintes órgãos e instituições: Universidade Federal de Santa Catarina, Secretaria de Estado da Assistência Social, Mulher e Família, Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Santa Catarina, por meio da Comissão de Direito Eleitoral e a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina.
para fazer a entrega da comenda Defensores dos Direitos Políticos da Mulher Catarinense, nós convidamos desembargadora Maria do Rocio Luz Santa Rita, presidente do Conselho. A senhora pode, por favor, posicionar-se ao centro do palco, e eu convido demais integrantes e membros do Conselho, desembargador Carlos Alberto Sivinski, que é vice-presidente e corregedor regional eleitoral do TRSC, e ainda convidamos para esta entrega da comenda a desembargadora federal Ana Cristina Ferro Blasi, juíza substituta do Pleno do TRE e diretora da EGESC e coordenadora do programa Qualifica. Neste momento, nós anunciamos as instituições agraciadas com a comenda Defensores dos Direitos Políticos da Mulher Catarinense. Inicialmente, a ALESC é agraciada com a comenda em reconhecimento ao projeto Caravana de Inclusão das Mulheres na Política, uma iniciativa de engajamento e de mobilização pelo empoderamento feminino na vida pública, para incentivar o protagonismo feminino na sociedade e a participação das mulheres nos espaços públicos de decisão, percorrendo diversas macro-regiões de Santa Catarina. Para receber esta honraria, convidamos o excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa, deputado Júlio Garcia. Eu vou me permitir quebrar o protocolo e fazer justiça a uma pessoa que contribuiu muito para esse evento e que, na direção da Escola de Legislativo, deu uma contribuição inestimável para a participação da mulher na política, a ex-deputada, sempre deputada Marlene Fengler. Por favor. Nós agradecemos aos representantes da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A segunda agraciada com a comenda Defensores dos Direitos Políticos da Mulher Catarinense é a ENGIE Brasil Energia. Representando nesta noite o senhor Eduardo Satamini, diretor-presidente, receberão a comenda as duas primeiras diretoras da empresa desde sua criação, que são exemplos da jornada de equidade de gênero que a ENGIE vem traçando. Chamamos ao palco Luciana Nabarrete, diretora de Pessoas, Processos e Sustentabilidade, e a senhora Cristina Riggenbach, diretora jurídica da ENGIE Brasil Energia.
Antes de encerrarmos com esse protocolo de abertura, por favor, podem permanecer as agraciadas com a comenda e nós solicitamos também as autoridades do Ministério Público de Santa Catarina, Tribunal de Contas do Estado, FECAM e o VESC, parceiros desta honraria, para que se juntem aqui aos integrantes do Conselho para as fotos oficiais juntamente com os agraciados da Comenda Defensores dos Direitos Políticos da Mulher Catarinense. Ainda citamos o integrante do Conselho, Dr. Sérgio Graziano. Obrigado por sua presença e colaboração aqui na Comenda Defensores dos Direitos Políticos da Mulher Catarinense. Agora sim, senhoras e senhores, nós agradecemos a todas as autoridades que integraram esse dispositivo de abertura e convidamos a permanecerem mais um minuto conosco para receberem também as lembranças deste Congresso Qualifica, que serão entregues aqui pela nossa equipe de cerimonial, pelo que pedimos que se postem para as fotos finais antes do encerramento dessa solenidade de abertura. Esses brindes que os senhores recebem são os livros, intitulado o primeiro, Acorda Mulher, o teu lugar também é na política, e também o livro O Municipalismo Ressuscitado nas Urnas Eleitorais, de autoria da desembargadora Maria do Rocio Luz Santa Rita. Além disso, kits ofertados pela Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina e os barquinhos que representam a atividade pesqueira que moldou a cultura manezinha de Florianópolis, com alusões a este presente congresso do Qualifica. Agora sim, agradecemos a todos os senhores e senhoras. Os senhores estão convidados a tomar seus assentos no auditório. Por solicitação do ministro André Mendonça, estão todos convidados a permanecer conosco aqui no dispositivo. Senhoras e senhores, nesse instante, convidamos para proferir a palestra inaugural com o tema A Boa Governança Pública e seus Indicadores, o excelentíssimo senhor ministro do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, André Mendonça. Uma breve apresentação, doutor André Luiz de Almeida Mendonça é jurista e magistrado, ministro do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, formado em Ciências Jurídicas e Sociais pelo Centro Universitário de Bauru, é especialista em Direito Público pela Universidade de Brasília e mestre e doutor em Direito pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Possui formação em Teologia pela Faculdade Teológica Sul-Americana. Foi advogado da União entre 2000 e 2021, tendo exercido os cargos de advogado-geral da União de 2019 e 2020 e em 2021, e também de ministro da Justiça e Segurança Pública nos anos de 2020 e 2021. Foi também assessor especial do ministro da Controladoria Geral da União de 2016 a 2018. Suas obras, Democracia e Sistema de Justiça, coordenador, em colaboração com o ministro Alexandre de Moraes, El Princípio de Validez de la Prueba em Casos de Corrupção e Negociação em Casos de Corrupção, Fundamentos Teóricos e Práticos. Tem a palavra, a partir de agora, excelentíssimo ministro André Mendonça.
Boa noite. Vocês são heróis, queria dizer isso. Meus parabéns, eu sei que muitos, como foi dito, percorreram horas nas estradas, que nem sempre são as melhores. Sei que Santa Catarina é um estado que tem seus percalços na questão da infraestrutura da malha rodoviária federal, e dizer que os senhores estarem aqui, para mim, é motivo de muita honra. Na verdade, eu é que sou um privilegiado, presidente, de estar aqui, e se tem alguém que fez, não esforços, mas tem a honra, de fato, de poder falar com aqueles que representam o povo de Santa Catarina, nessa noite sou eu. Meu agradecimento pela presença, pelo tempo de vocês. Meu agradecimento formal também ao presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado Júlio Garcia, muito obrigado. Ao estimado desembargador Eduardo Galo, que representa o presidente do TJ, a essa forte e bela mulher, que é presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, desembargadora Maria do Rossio, meu agradecimento pelo gentil convite que me foi feito pelo tribunal. Em nome desses 3 representantes da mesa, a quem pedi que não me deixassem só aqui, né, mas que dividissem esse espaço comigo, meu muito obrigado, minha saudação aos magistrados aqui presentes, TRF, do TJ, minha saudação aos membros da Advocacia Pública, Ministério Público, Defensoria, mas, como eu disse, aos deputados que aqui se fazem presentes, mas de modo muito, muito especial, prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Vou fazer aqui uma pequena enquete, só para entender bem essa divisão. Quem aqui é prefeito e vice-prefeito, se puder levantar a mão, eu agradeço. Algumas mulheres, sensacional, prazer tê-los aqui. E vereadores, por gentileza, a grande massa do povo, palmas. Como disse, uma honra para mim, eu espero poder, nesse grande projeto Qualifica, de alguma forma contribuir com a qualificação dos senhores e das senhoras. Eu sei que é um privilégio servir ao povo, e os senhores trazem consigo esse privilégio, mas também uma responsabilidade. E é por isso que vocês estão aqui, para tentar, o máximo possível, se preparar para bem representar o povo de Santa Catarina. Vou falar sobre governança, boa governança, vou apresentar alguns indicadores e tentar, ao final, concluir com o porquê nós estamos aqui. Qual a razão de nós estarmos aqui? O que significa estarmos aqui? E o que queremos fazer, não só por estarmos aqui, mas com o mandato que o povo os confiou. Boa governança. Na Europa, um direito fundamental. Todo cidadão tem direito a ser bem governado. O povo elegeu os senhores e as senhoras para que bem governassem os municípios, o Estado, quem está na União, a federação como um todo. Boa governança é um conceito que surge a partir de 2 grandes movimentos na década de 80, Margaret Thatcher, Inglaterra, Reagan, Estados Unidos. Na verdade, Thatcher, ela foi buscar inspiração naquilo que era boa governança, na reforma que produz no Estado inglês, nos países nórdicos, no que eles já haviam feito na década de 60 e 70. Não é à toa que, como nós vamos ver, os países nórdicos têm os melhores indicadores de governança do mundo. Mas nós temos 3 grandes etapas que tratam da governança. Nós vamos falar um pouco dessas etapas, de modo muito introdutório, para que os senhores se situem nessa história. Em primeiro lugar, a primeira fase, onde se focou
nas decisões e nas medidas tecnocráticas. Naquele momento, o que se buscava era dar efetividade às políticas públicas. Eu preciso dar resultado para o cidadão. Eu preciso ter entrega. Eu preciso mudar a vida das pessoas com algo que eles sintam na realidade. Uma melhor educação, uma melhor escola, melhor infraestrutura, melhor logística, maior desenvolvimento. O que eu faço para que a minha política seja efetiva? Num segundo momento, isso é vivenciado muito a partir do início dos anos 2000 no Brasil, maior participação social. O povo tem que participar das decisões. Surgem os grandes conselhos, no município vocês têm lá conselho de educação, conselho na área da saúde, vários conselhos, conselho tutelar, ou seja, uma série de mudanças na governança, no Estado, no município, nas instituições que permitam o cidadão participar. Isso é fantástico, mas tem que ter cautela. Participação é importante, mas eu tenho que ter um limite, uma participação que não engesse a administração pública. Então, valorize a participação, é a minha orientação, mas cuidado para que não seja algo que engesse a gestão, a entrega. Eu não posso ter participação durante 2 anos sobre um projeto, porque depois de 2 anos, talvez aquele projeto que se iniciou, a discussão lá atrás já esteja desatualizado. Então, eu preciso ponderar isso. Terceira grande fase, grande etapa. A etapa em que eu crio novas instituições. Isso principalmente no Brasil, a partir de 2010. Controladorias, corregedorias, ouvidorias. Lei de acesso à informação traz essa perspectiva. Isso também é importante, mas há um risco de eu criar uma nova burocracia com mais engessamento, com mais demandas. Não é que não é para ter, é para ter. Mas eu preciso somar a isso, voltar à primeira etapa. Eu tenho que ter efetividade, eu tenho que ter entrega e resultado. Ora, se isso tudo envolve boa governança, em contrapartida, que a má governança, quais os sinais da má governança? Em primeiro lugar, uma má governança implica em ineficiência. Exemplo concreto que gera ineficiência. Uma burocracia self-service, que a burocracia pensa que está lá para se servir, para ter mais direitos somente, para só ter melhores salários, e não ter uma compreensão de que ela está lá para servir, e não para se servir. Segundo ponto importante de uma má governança, falta de articulação. Governo predatório, secretário brigando com o secretário, Câmara brigando com o Executivo só a todo tempo, Câmara, dentro da Câmara Municipal, situação e oposição, acham que o mais importante é brigar do que resolver o problema do cidadão. Opa, não seja um agente predatório. Faça oposição, seja a situação, mas não se esqueça que você está lá para entregar resultado para o cidadão. Terceiro grande problema da má governança, corrupção. Pessoas que estão lá para se servir, para se locupletar. Você não está lá para isso. Você está lá para agir com integridade. Não é que você vai acertar sempre, mas entendam o seguinte, o que é mais importante é que você está lá para atender o interesse público, atender o cidadão. Mais do que sua posição. Quem tem que vencer não é a sua posição, quem tem que vencer é o interesse público e é o cidadão. Quarto problema sério da má governança, arbitrariedade no processo de tomada de decisão. Não, eu estou lá para atender meus amigos, quem votou em mim, as empresas que me ajudaram, as pessoas que me ajudaram. Cuidado com isso.
Se tem o self-service da burocracia, tem o self-service político. Eu tenho plena certeza que quem andou milhares de quilômetros ou centenas de quilômetros para estar aqui hoje, está aqui preocupado em servir e não em se servir. Mas 3 grandes sinais da boa governança, que eu chamo de 3 R's da boa governança. Primeiro, responsabilidade. É interessante, a ciência política, um grande autor italiano, Giovanni Sartori, aborda isso. Durante muito tempo, se pensou que o bom político era aquele que tinha uma perspectiva simplesmente representativa. Não, eu fui eleito, eu sou militar, eu fui eleito só para atender o interesse dos militares. Não, eu sou agricultor, eu estou aqui só para atender o interesse do agricultor. Não, eu sou professor, eu estou aqui para atender só o interesse do professor. Eu sou comerciante, não, estou aqui para atender o interesse só do comerciante. Mas o bom agente político não pensa dessa forma. Ao invés só da perspectiva da representatividade de um grupo, ele está lá com a perspectiva da responsabilidade. Os senhores são agricultores? Sim, representam os agricultores. São professores? Representam, sim, os professores, etc. Mas, mais do que isso, os senhores têm responsabilidade de serem bons agentes políticos. E deixa eu dar um dado essencial. Se você é vereador, quer ser prefeito, se o senhor pensar só num grupo específico, dificilmente o senhor vai ser vencedor numa eleição majoritária. Pense no todo. Pense em todo o contexto. Que a boa agricultura precisa ter, mas ela precisa estar equilibrada com um bom serviço público, com um bom comércio, com uma boa infraestrutura, e assim por diante. Uma coisa está correlacionada à outra. Mas que tipo de responsabilidade é essa? É uma responsabilidade gerencial, em amplo sentido? Sim. Mas, de modo mais específico, responsabilidade fiscal. Prefeito, prefeita, não gaste mais do que você arrecada. E o que for gastar e investir, invista bem. Senão, fatalmente, você vai se casar, não por 4 anos, como você foi eleito, mas por uns 20 anos, com o Tribunal de Contas do Estado, com o Ministério Público do Estado e com os órgãos de controle em geral. Eu quero que você só se case com o povo, que viva abraçado com o povo. Responsabilidade fiscal. Você é vereador, atente com a LDO e com as leis orçamentárias em geral. Entenda que o orçamento não é para você se usufruir do orçamento, mas é para você criar os mecanismos de investimento no interesse do cidadão. Segundo grande papel da responsabilidade, ou vertente da responsabilidade, responsabilidade jurídica. Por isso, não pratique atos ilícitos. Ao contrário, pratique atos na busca do alcance do interesse público. Por isso, busque aprovar leis que gerem estabilidade, segurança, leis justas, leis razoáveis, claras. Terceiro, responsabilidade política. A cada 4 anos, pelo menos, você tem que voltar a pedir voto, senão você está fora. Mas mais do que isso, principalmente quem é prefeito e vereador, não é a cada 4 anos que tem responsabilidade política.
Se você é agricultor e tiver ruim a estrada do teu município, as estradas vicinais, as estradas municipais, os outros agricultores que ajudaram a te eleger, eles vão te cobrar, bater na porta da casa, 10 da noite, para reclamar que não está funcionando. Portanto, não se esqueça, haja responsavelmente. Você não vai resolver todos os problemas do seu município. Mas se você trabalha, é honesto, é responsável, se dedica, e você justifica o que está fazendo e o que não está podendo fazer naquele momento, o povo entende. O que o povo não entende é falta de resposta. O que o povo não entende é imoralidade. O que o povo não entende é falta de compromisso. Esse é o primeiro R da boa governança, responsabilidade. Segundo, relacionamento. Meu amigo e minha amiga, tem prefeito, tem prefeita, tem vereador que no dia seguinte da eleição já anda só com o vidro fechado, não fala mais com ninguém e pensa que não tem mais que dar satisfação para muita gente. Se relacione com o povo. Não perca isso. Essa é a sua essência. Mas mais do que isso, prefeito, se relacione com a Câmara. Se relacione com o Poder Judiciário local. Vá procurar o juiz da sua cidade. Vá procurar o Ministério Público. Vai procurar o delegado de polícia. Para ver como nós, e aqui eu estou me incluindo com vocês, como vocês todos juntos podem transformar, superar as dificuldades, as diferenças, com diálogo. Nada resiste a um bom diálogo e à boa-fé. Tenham certeza disso. Lógico que o juiz sabe das suas dificuldades. Dificuldades financeiras, dificuldades de recursos humanos, dificuldades com um sistema legal difícil, às vezes, de gerar a agilidade que as coisas precisam para ser resolvidas. Mas converse. Se eu tivesse aqui promotores e juízes, eu ia dizer, pare, às vezes, de perturbar sem necessidade os prefeitos e os vereadores. Mas como vocês são um público diferente, vocês são os vereadores e os prefeitos, bata na porta, recebeu o ofício, às vezes mal educado, vim aqui me apresentar, dizer que estou à disposição, que eu estou aqui para trabalhar. Eu não vou resolver, diga para ele, o ministro André Mendonça disse para dizer o seguinte, eu não vou resolver todos os problemas. Mas eu quero que o senhor me ajude a resolver os problemas com boa fé. Entenda, diga isso a eles, entenda as minhas dificuldades. Eu sei que o senhor tem as suas dificuldades aqui no seu gabinete. Imagine eu que tenho que cuidar desse município todo. Eu espero poder contar com o bom senso, com a sensibilidade, com o norte de justiça que o senhor tem. A prefeitura está aberta, a Câmara está aberta. Agora, haja com integridade, com responsabilidade, se relacione com a oposição. Pensar diferente é natural. Ter opiniões diversas faz parte da democracia. Mas se relacione. Às vezes a oposição pode dizer, eu vou votar contra, mas não vou dar tanto trabalho. Mas você precisa se relacionar. Você precisa explicar. Por vezes compor algumas coisas. Os interesses são múltiplos, as situações e as opiniões são diversas, mas há pontos de convergência. Eu me lembro, eu era ministro da Justiça,
E nós, antes um pouco de assumir o ministério, ou no momento que me convidou o então presidente da República, me diz: André, vai haver um aumento no número de homicídios. Isso era abril do ano. Se prepare para isso. Chegou no fim do semestre, o que aconteceu? Aumento do número de homicídios. Eu pego o mapa do Brasil, vou estado por estado. Os estados que não tinham aumentado eram os estados de governadores aliados ao governo do presidente. Os estados que tinham aumentado, salvo um, não vou citar, eram estados da oposição ao governo do presidente Bolsonaro. Eu peguei aquele mapa, com as cores partidárias, sentei com o presidente. Falei: presidente, eu já estou apanhando nos jornais que aumentou o número de homicídios. Nós temos duas opções. Ou eu digo para a imprensa que, à luz desse mapa, são os estados governados pela oposição, e digo que a responsabilidade pela segurança é dos estados, mas o cidadão desses estados e dos outros estados vão ter o quê com isso? Só uma entrega de responsabilidade. A outra opção que eu sugiro ao senhor, que eu adotaria, eu vou chamar os estados todos, vou explicar que isso é problema deles, numa conversa reservada, mas que nós estamos aqui para ajudar. Se eles quiserem cooperar conosco, nós vamos cooperar com eles. Eu vou apanhar mais um tempo, o senhor fique sabendo disso, mas talvez nós cheguemos no fim do ano com outro quadro. Ele: André, pode adotar a segunda opção. Os estados da oposição foram os que mais ajudaram numa reformulação de algumas políticas. Quem é de polícia aqui? Tem alguém de polícia aqui? Está lá. Sabe que a coisa mais difícil é você pôr dentro da Polícia Federal, na área de inteligência da Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar junto. Nesses estados, nós fizemos uma inteligência única. Dentro da Superintendência da Polícia Federal, as 3 polícias trabalhando juntas na área de inteligência. Teve semana que nós prendemos, em alguns estados do Nordeste, mais de 200 homens ligados ao crime organizado, em silêncio, só com inteligência. Então, trabalhe com a oposição. Como é que as pessoas tomam decisão? Uma, porque é o certo. Mas nem todo mundo toma decisão com base no que é o certo. Mas outros tomam. Como é que eu presto um bom serviço? Deixa a oposição também prestar um bom serviço. Se ela vê que ela também vai poder ser atendida em algo que ela quer fazer, vai haver convergência. Se ela vê que a sociedade vai observar que ela também está contribuindo para algo bom para todos, ela vai buscar uma convergência. Trabalhe com esses interesses legítimos das pessoas. Se relacione além do povo e além da própria classe política, fortalecendo essas alianças, diminuindo essas resistências. Você tem que se relacionar na parte da comunicação. Cidades maiores, imprensa tradicional, mas em todas as cidades, desde a maior até a menor, hoje tem um aparelhinho que você liga e filma e presta contas o tempo inteiro do que você está fazendo pelo povo. Divulgue legitimamente, dentro dos períodos apropriados, sem desrespeitar as regras e normas eleitorais, mas divulgue, se relacione com esse povo. O povo está carente de informação adequada daquilo que está sendo feito por ele. Trabalhe para dar esperança.
para motivar, para transformar a vida das pessoas. Terceiro R, além de resultado e relacionamento, além de responsabilidade e relacionamento, resultado. Tem que entregar resultado. Estabeleça suas metas, quais entregas você quer fazer. Seja inovador, proativo. Trabalhe numa perspectiva com a burocracia meritocrática, onde quem trabalha mais ganha mais, quem entrega mais resultado tem melhor compensação financeira. Eu fui, há 3, 4 anos atrás, mais, 5 anos atrás, eu fui estudar reforma administrativa no mundo. Fui lá para Salamanca, fiquei 1 mês lá. O que eu descobri sobre reforma administrativa? A gente tinha que apresentar uma PEC sobre reforma administrativa. O presidente falou, André, estude isso aqui, tem um projeto, anteprojeto vindo da economia, mas eu queria ouvir uma opinião diferente. Então, fui para lá, fiquei 1 mês. O que eu descobri sobre reforma administrativa? Primeiro, que não tem reforma administrativa perfeita. Isso segundo a Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos. Então, tem que tentar fazer o melhor possível. Você não vai resolver todos os problemas da administração. Mas algo muito interessante, 2 outros aspectos. Você precisa ter um critério de seleção que trabalhe a escolha de servidores vocacionados para servir o público. E, em terceiro lugar, você precisa ter uma remuneração por performance. Tem verba de Fundeb, não tem? No fim do ano, sobra um dinheiro lá, paga igual para todo mundo, lá para os professores, etc. Qual o critério para isso? Veja, estabeleça um programa de avaliação de estudantes. Se os estudantes atingirem daquela escola, aí sim tem uma remuneração diferenciada. Estabeleça isso para as procuradorias, estabeleça isso para as áreas de engenharia, para as áreas de projetos, para a redução dos tempos dos processos licitatórios. Crie incentivos positivos para os servidores. Há mecanismos para isso. Quais os efeitos desses 3 R's? Primeiro, uma administração cooperativa. Não tem ninguém se fazendo frente ou oposição ao outro. Às vezes tem secretário brigando com o secretário. Não, vamos criar uma gestão cooperativa aqui. Segundo grande efeito, uma negociação política, que sai daquela negociação competitiva, onde é o ganha-perde. O que é bom nessa negociação é o ganhar da oposição. O que é bom é o ganhar da situação. Aí o sujeito sai feliz. O que é bom na negociação política? É o povo sair ganhando. Não é nem a situação, nem a oposição. Para isso, eu preciso cooperar um com o outro. Onde os interesses não são os nossos interesses, os interesses são os interesses do povo. E permitem macroacordos, problemas estruturais dos seus municípios podem ser resolvidos dessa forma. Não são aquelas coisinhas pequenas. Se foi atendido, se teve um médico ali naquela hora, se tinha uma ambulância para levar para um hospital de outra cidade. Isso aí, ok, é importante. Eu preciso de macro-soluções. Como é que eu gero mais emprego? Como é que eu gero mais renda? Como é que eu melhoro a qualidade do ensino? Como é que a saúde como um todo vai ser mais eficiente? É nisso que nós precisamos pensar. Vocês acham que o Brasil está bem na governança? Vamos ver com números. Banco Mundial
tem 6 indicadores de governança. Eu não disse, vou passar rapidamente por esses números. Eu não disse para os senhores que os nórdicos têm os melhores indicadores? Mas por quê? Porque eles começaram a trabalhar isso antes de nós. Exemplo, nós há 20, 25 anos falamos em transparência pública. A Suécia fala em transparência pública desde o século XVIII. Então, é natural que algo esteja melhor por lá. Mas o Banco Mundial, que avalia a governança pública desde 96, tem a Dinamarca e países nórdicos como os primeiros, mas a Dinamarca tem sido, na média, primeiro lugar. Nós temos um outro exemplo, um país grande também, com dimensão territorial e populacional de alguma forma similares ao Brasil. Estados Unidos. Ah, mas esses são melhores mesmo. Mas e na América Latina? O Chile tem o melhor indicador de governança da América Latina. E um dos piores indicadores da América Latina é o Paraguai. Não é o pior, mas dos que estão lá atrás, é o que mais se aproxima em características, em proximidade, em tamanho do Brasil. Mais do que Venezuela e Haiti, por exemplo, que estão ainda piores. Vamos ver esses números? Vamos ver se passando aqui. Cadê a minha amiga? Então, primeiro indicador, respeito às leis. Em verde, Dinamarca, escala de 0 a 100. Estados Unidos, 88. Chile, olha lá o Brasil, não passa de ano, nota 4. Está igual em 96, praticamente. Sobe um pouquinho, desce um pouquinho, o Paraguai melhorou, se aproximou do Brasil. Isso é respeito às leis, aos contratos. O prefeito é eleito, o governador é eleito, quer revogar os contratos todos, mudar todo o sistema normativo, extinguir concessão, insegurança jurídica, esse é o dado. Efetividade das políticas públicas. Estamos quase empatando com o Paraguai. Isso é desperdício de recursos públicos. Não é corrupção, é desperdício de recursos. É dinheiro indo para o ralo. É demora nos processos de contratação, medicamento sendo comprado e não entregues, perdendo por prazo de validade. É isso. Qualidade da regulação. O Paraguai está melhor que nós, passou a gente. Tem empresa indo investir no Paraguai e não no Brasil. Isso vai de 96 até 2022, é o último dado que nós temos aqui. Essa é a realidade. Problema de segurança pública. O povo paraguaio acha que lá está mais seguro que aqui. Esse é um dado interessante, porque também tem a ausência de violência / terrorismo. Então, vocês podem observar que a curva dos Estados Unidos, lá com as Torres Gêmeas, em 2001, começa a ter um decréscimo. Lógico que isso é uma percepção de segurança. O fato é que o paraguaio se sente mais seguro que o brasileiro. Controle da corrupção. Estamos indo ladeira abaixo. Liberdade de imprensa, de expressão, participação social, controle social. Estamos descendo também.
Esses são os indicadores. Esse é o único indicador que nós estamos acima de 5. É o único. O que eu quero dizer é o seguinte: tem muito para ser feito. Eu sei que Santa Catarina é um estado privilegiado. Eu sei que Santa Catarina é um exemplo em vários aspectos para o país. Eu sei que os senhores, se fosse dissecar os dados brasileiros, teriam uma média superior a isso. Mas essa é a nossa realidade hoje. E eu tenho certeza que, mesmo em Santa Catarina, muito ainda pode ser feito para melhor. Entenda o seguinte: trabalhe na área de governança, controle social, prestação de contas, trabalhe na área da efetividade, respeito às leis, aos contratos, não pratique corrupção, tenha efetividade, faça regulações que atraiam empresas para a sua cidade. É isso que o povo espera. Mas, olha os números do PISA nosso. Lá atrás desses países todos. Olha os números de produto interno bruto. Estamos descendo, o Paraguai daqui a pouco está alcançando a gente, o PIB per capita. Agora deixa eu dizer sobre essa teoria. Teoria do agente principal. Essa teoria foi trazida da economia para o direito privado, do direito privado para o direito público. Lá nos Estados Unidos, as pessoas investem em bolsa de valores. O sujeito está lá, é como se o sujeito assim, o sujeito está lá no Rio Grande do Sul, investe numa empresa lá do Pará, na Bolsa de Valores de São Paulo. O sujeito nunca foi no Pará, nem conhece a Bolsa de Valores de São Paulo, mas investiu nessa empresa. Ou o inverso, o sujeito do Pará investiu na Bolsa de Valores de São Paulo, numa empresa aqui de Santa Catarina. Nunca veio a Santa Catarina, nunca foi lá a Chapecó, a Blumenau, a Joinville, mas investiu numa empresa dessas cidades de vocês. Eu preciso criar mecanismos jurídicos de proteção desse investidor. Essa teoria vem para o direito público. Agente principal. Quem é o principal no município de vocês? Prefeito? Não, é o prefeito e o presidente da Câmara. Vamos dividir. Não, é o presidente, o prefeito e a Câmara. Vamos pôr o juiz também nessa aí. São esses os principais? São esses os investidores numa empresa, como faz lá o americano? Não. Quem é o principal na sua cidade? É o povo. Então, o principal é o povo. O principal deposita confiança em agentes. Vocês não me conhecem do dia a dia, mas vocês esperam que o ministro do Supremo seja honesto. Confia nisso. Esperam que ele tome decisões mais justas possíveis. Esperam que ele seja imparcial. Esperam que ele estude para julgar. Esperem que ele trabalhe todo dia. Não é o que os senhores esperam de mim? Quando o cidadão lá do município de vocês deixa o filho na escola, o que ele espera? Que a professora vai estar lá para ensinar, que ele vai ser bem tratado, bem cuidado, vai ser alimentado adequadamente,
que ele vai ser respeitado, que no fim do ano ele aprendeu mais para ser um bom cidadão, para ser um bom profissional. O que ele espera do vereador? Que ele trabalhe, se dedique, seja honesto, cumpra os seus deveres, aprove leis justas, seja imparcial dentro de uma concepção do interesse público, que ele não aceite suborno. É isso que nós esperamos. Eles nem conhecem, às vezes, a gente, nem votaram na gente, mas esperam isso. O cidadão, que é o principal, depositou a confiança nos senhores, para que, durante 4 anos, sejam os melhores prefeitos da história do seu município, sejam os melhores vereadores da história da sua cidade. Não deixe que interesses ilegítimos, espúrios, egoísticos, individualísticos, eu estou falando por mim mesmo, rompam essa relação de confiança que o povo deposita em nós. Deixa eu dar um testemunho. Testemunho é papo de crente. Deixa eu contar uma história. Tomei posse dia 16 de dezembro de 2021 no Supremo Tribunal Federal. 2 horas antes da cerimônia, eu entro na sala, eu, minha esposa, meus 2 filhos. Pedi para ficarmos só nós no gabinete. O gabinete do Supremo, ele tem o gabinete e a janela é toda de vidro. Dessa janela de vidro você vê o Lago Sul, você vê a Praça dos Três Poderes, Palácio do Planalto, prédio do Supremo, sede onde é o plenário, Congresso Nacional. Ali falávamos um pouco, eu e minha esposa, junto aos meus filhos, sobre aquele momento, lemos a Bíblia, agradecendo a Deus por aquilo. Se imagine você sendo eleito, você pega a sua família, vamos ficar aqui, esposa, esposo, filhos, vamos fechar o quarto, ou vamos lá na Câmara de Vereadores, vamos lá na sede da Prefeitura. Vocês estão lá reunidos, como eu estive naquele dia. Se coloque nessa cena comigo, na sua cena. Com quem que você reuniu a porta fechada ali? Para agradecer a Deus, agradecer aquela oportunidade de estar ali. Em determinado momento, eu me levanto e vou para as janelas. Vamos nós 4, eu, minha esposa, meus 2 filhos. Olhamos aquela cena. Planalto, Congresso, Supremo e a cidade. Olhe para o seu povo com a sua família. Naquele momento, me veio algo, eu disse, talvez a sensação normal a se sentir nessa hora seja de poder. Você foi eleito. Mas eu disse, o que eu sinto hoje, e é o que eu peço que você sinta, é de dever de bem servir ao meu país, bem servir ao meu povo. Eu sei que tenho meus limites, você os tem. Eu sei que eu não sou um super-homem, vocês também não são. Mas preservem a confiança. Que Deus os abençoe. Sejam os melhores vereadores. Sejam os melhores prefeitos. Sejam dignos de bem servir
e que eu também seja digno de bem servir ao nosso povo. Muito obrigado. Nosso muito obrigado, ministro André Mendonça. Senhoras e senhores, para encerrarmos a solenidade, passamos à interpretação do hino de Florianópolis, Rancho de Amor à Ilha, de Cláudio Alvim Barbosa e Zininho, sob regência hoje e interpretação do Coral da Assembleia Legislativa, sob regência do maestro Reginaldo da Silva. Todos em posição de respeito, por favor. Os parceiros do programa Qualifica, Mandato de Excelência, agradecem a presença de todos. Antes de encerrarmos, tem uma pessoa que está aqui participando conosco, que fez muitos quilômetros para estar aqui hoje. Uma salva de palmas para a vereadora de São Miguel do Oeste, Silvia Kuhn, que faz aniversário exatamente hoje.